Paz e graça do nosso Senhor Deus e a comunhão do Espírito Santo venha reinar entre nós, entre o povo do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor me conceda graça e sabedoria dos altos céus para dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso. Prezados irmãos e amigos, é com imenso prazer que nós aqui iremos dar continuidade ao estudo a parábola da vinha, a parábola dos três convites. Uma parábola que tem uma aplicação para nós, povo de Deus dos últimos dias. A primeira aplicação foi um convite em 1888 aos líderes de nossa igreja, a liderança adventista do sétimo dia. O convite foi feito através dos mensageiros Jones e Wagner. Os mensageiros que Deus enviou a mensagem da justificação pela fé. Uma mensagem que compõe o colírio, uma mensagem que tem contida nela as vestes da justiça de Cristo e também o ouro provado no fogo. Se a igreja, se a liderança tivesse aceitado esse convite, em 1888, 2 anos após, a profetisa disse que Jesus teria voltado. Mas, infelizmente, o convite foi rejeitado. O convite agora passou ao povo, o segundo convite, e até hoje esse convite está sendo dado ao povo, certo? Mas não de uma forma tão empolgante como deveria ser dado. Mas, logo, logo, todo adventista do sétimo dia terá ouvido a mensagem dos três anjos, o verdadeiro evangelho, para tomar suas decisões. Se vai escolher a vitória sobre o pecado, a volta de Cristo, ou se vai escolher permanecer com as vestes sujas. O terceiro convite será dado no alto clamor do terceiro anjo, no derramamento da chuva serôdia, aos povo de Deus que se encontra nas outras igrejas. Esse é o terceiro convite, uma aplicação dessa parábola para os nossos dias. Que Deus assim nos abençoe. Eu convido a todos a acessar o meu canal, a se inscrever para receber os novos vídeos que o Senhor nosso Deus tem nos provido. Nesse momento nós iremos orar, pedir as bênçãos no nome do nosso Pai Celestial. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, peço-te, Senhor, tua graça e tua misericórdia, que o Senhor venha me conceder sabedoria dos altos céus para continuar esse trabalho, Senhor, essa palestra, esse estudo bíblico. Que o teu povo seja despertado, venha compreender as profecias, venha se alinhar na verdade. Em nome de Jesus, Senhor, te rogo as tuas bênçãos e te agradeço. Amém. Paz e graça do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, venha ser com o povo do nosso Deus. A Igreja Adventista do sétimo dia é uma mensagem direcionada à Igreja Adventista do sétimo dia. Por quê? Porque a Igreja Adventista do sétimo dia hoje é representado pela parábola dos três convites. E o segundo convite daquela parábola hoje é direcionada à Igreja Adventista do sétimo dia. Um chamado a uma reforma e um reavivamento. Um chamado a um despertamento. É um chamado à compreensão das profecias. É um chamado para ficar de pé, para receber a mensagem do terceiro anjo do Evangelho Eterno. Nós iremos dar continuidade à palestra, aos três convites, a vinha, a parábola da vinha. E é um estudo bíblico, um pouco longo, mas muito bom, que vai alinhar o povo de Deus. Por quê? Porque hoje muitas pessoas de boa intenção, mas com falta de conhecimento, tem estudado alguns livros, tem olhado alguns escândalos dentro da igreja, olhando a liderança da igreja, praticando coisas horríveis, como trazendo rock, filmes e outras tantas coisas. E essas pessoas agora, cada um está se debandando, está indo para formando uma igreja diferente, outro formando uma igreja no fundo do quintal, outro abrindo uma porta não sei aonde, cada um fundando as suas igrejas, dizendo que a Igreja Adventista do sétimo dia é Babilônia, que se deve sair da igreja, que a igreja está completamente perdida. Completamente errado. A palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. Aí está acontecendo o outro extremo. É isso que Satanás quer. Satanás tem feito isso para que pessoas de mente curta
com falta de conhecimento das profecias, venha chegar e falar, a igreja está perdida, tem que sair de dentro dela. Não. A palavra de Deus é profética e diz, eu vos envio para o meio de lobos, sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Deus tem nos enviado a dar o segundo convite hoje à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos representados hoje por aquele povo de Ezequiel 9, aquela classe que está chorando e gemendo pelas abominações que está se cometendo dentro de Israel. E tem um título aqui interessante que diz assim, mas eles são ministros ordenados. Porventura, Judas, Anás e Caifás também não eram ordenados? O traje nunca fez o monge. Ou seja, o traje, um título acadêmico, não é isso que torna um ser humano um verdadeiro servo de Deus. Judas, ele era um dos 12, mas a Bíblia diz que ele era o filho do diabo. Anás e Caifás eram sacerdotes, mas, no entanto, eles eram os principais representantes do diabo. O livro de Oséias, capítulo 8, versos 4 diz, eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Ou seja, o que Oséias está dizendo aqui é que está se repetindo hoje. Ministros e mais ministros estão sendo ordenados, anciãos estão sendo ordenados, estão fazendo teologia, vêm para a igreja, mas Deus não os reconhece como seus ministros. Deus não os reconhece como ministros de Deus, como os ministros seus. São homens que adquiriram um título acadêmico, vieram para as igrejas, mas não são homens que têm a unção do Espírito Santo. Oséias 8, versos 4, se cumpre de uma forma tremenda em nossos dias. Eu gostaria de ler um comentário aqui do pastor Hugo Bustamante. É o Facebook dele. Ele diz o seguinte. Primeiro ele diz aqui, o remanescente e os falsos reformadores adventistas. É o título do estudo dele. Aí ele diz, obediência à voz da igreja, submissão à autoridade da igreja. Aí mais embaixo ele bota, o perigo dos congressos MV. Vou ler de novo. Obediência à voz da igreja, submissão à autoridade da igreja. Isso aqui está soando o vinho de Babilônia, parece com Roma. Olha, se a igreja realmente ela anda nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, não deve ser questionado. Mas isso aqui foi o dogma que a Igreja Católica levantou, que a igreja jamais deveria ser questionada, que a igreja não errava. Mas nós iremos ler esse maravilhoso livro, A Ponta de um Iceberg, A Ponta de um Iceberg, a página 37. Interessante, prestemos bem na leitura desse livro. Prestemos bem atenção. Ele diz, quando a autoridade da Bíblia é negada, há apenas duas alternativas. A autoridade da igreja, expressa através de seus teólogos ou administradores, ou a autoridade do Espírito, expressa através da assim chamada renovação carismática. No primeiro, a elite teológica determinará para a igreja o que se pode considerar na Bíblia como escritura autorizada. No último, a experiência religiosa e a excitação, ao invés da palavra de Deus escrita, é que autentica a fé. O primeiro leva-nos à compreensão católica romana da natureza da igreja,
O segundo, a compreensão pentecostal ou carismática. A igreja e a Bíblia. A autoridade institucional da igreja não pode suplantar a palavra de Deus. Olha só, a autoridade institucional da igreja não pode suplantar a palavra de Deus. A autoridade da igreja é derivada, não inerente. A igreja, qualquer autoridade que uma igreja tem, ela tem que provir da Bíblia. É derivada, ela não tem autoridade inerente. Isso aqui foi o que a Igreja Católica Apostólica Romana levantou esse dogma de que a igreja ela tem autoridade inerente de si própria. Não provém da Bíblia. Mas aqui o livro diz bem claro e é correto que a autoridade da igreja é derivada da palavra de Deus. Se a igreja permanecer fiel à Bíblia, sua autoridade será inquestionável, somente se ela permanecer em obediência à palavra de Deus, Bíblia e Espírito de profecia. Diz mais. Os adventistas creem na infalibilidade das Escrituras, não na infalibilidade dos administradores, clérigos, educadores, teólogos, nem em experiências pessoais, comissões ou concílios da igreja. Certo? Então, o verdadeiro povo de Deus crê na autoridade da Bíblia, a palavra de Deus, Bíblia e o Espírito de profecia. Não é autoridade teológica da Universidade de Hendel. O cidadão ele pode ter vários títulos, mas se esse teólogo, esse pastor, ele anda em desarmonia com a Bíblia e o Espírito de profecia, a sua autoridade deve ser negada, deve ser cuspida, deve ser lançada no lixo. Não precisamos desse tipo de autoridade. Diz mais. Não se pode separar o ofício do pastor da palavra de Deus. Se o ofício está separado da palavra, ele não tem validade. Se o ofício, se o pastor, se ele não está em harmonia com a Bíblia, o seu ofício não tem validade. Ele não é ungido do Senhor. Ele é ungido do diabo. Diz mais. A função sacerdotal de servo do ministério não pode ser separada da função profética de exortação. Ao deixar de ser um profeta, o pastor, ao deixar de exortar, de guiar o verdadeiro povo de Deus à palavra, ou seja, de um pregador da palavra de Deus, o ministro poderá continuar sendo reconhecido como um sacerdote. Não possuirá, todavia, o ofício da palavra. O ministro pode ter autoridade institucional, mas não autoridade divina. Ao mesmo tempo, a igreja institucional, cujo ministério não está em harmonia com a palavra, não tem autoridade divina para impor as mãos da ordenação sobre ninguém. Então, se o ministro, se a igreja, ela não anda de harmonia com a palavra, ele deixa de ser um pastor reconhecido por Deus. Oséias 8,4. Ele não tem autoridade divina para impor, para batizar, para praticar a Santa Ceia, para realizar um casamento. Ele não tem autoridade para pregar a palavra. É por isso que a palavra de Deus diz que os fariseus percorriam terra e mar para fazer um prosélito e fazia filhos do diabo 2 vezes. Hoje essa história está se repetindo. Então, nós olhamos aqui esses pastores, certo? O ministro pode ter autoridade institucional, mas não autoridade divina. Ele pode ter uma carteirinha dizendo que é um pastor, foi formado na Universidade de Hendel, pode ser doutor em história, doutor em filosofia, doutor em educação, pode ter o doutor que tiver.
Mas se ele nega a palavra, se ele nega o Espírito de profecia, se ele ensina o contrário, se ele está ensinando o povo a pecar, está ensinando o povo a jogar futebol, se ele está ensinando o povo a dançar, se ele está ensinando o povo a andar nu, esse ministro é um filho do diabo e não deve ser obedecido. E não deve batizar ninguém. Ele não tem autoridade para batizar. Não tem autoridade. É fazer o filho do diabo duas vezes. Certo? Continuemos a leitura, então. É dever dos que buscam a ordenação demonstrar que estão em harmonia com as Escrituras. Ministros ordenados devem representar corretamente a fé da igreja. E a fé da igreja adventista do sétimo dia repousa sobre a Bíblia e o espírito de profecia. A fé da igreja adventista do sétimo dia repousa sobre a Bíblia e o espírito de profecia. Então, se esse ministro ele não representa o que está escrito na Bíblia e no espírito de profecia, então ele não deve receber ordenação, ele não deve receber um título, e se receber não é reconhecido perante Deus. Ele não deve ser obedecido. Ele não é ungido do Senhor. É muito triste hoje a idolatria pastoral que existe no nosso meio. Hoje, nós olhamos essas universidades formando homens corruptos, homens mundanos, homens que têm trazido apostasia para dentro de nossas igrejas, homens que têm ensinado todos os tipos de heresias, têm dado vinho de Babilônia para o povo beber. Homens que negam completamente o espírito de profecia, que nega a Bíblia. Não há o monopólio da verdade. Nenhum homem, nenhum corpo de homens tem nesta terra o monopólio da verdade. Não existe um canto ou lugar para onde devam ir aqueles que desejam conhecê-la, para recebê-la das mãos de outros homens. A verdade é independente do ser humano, vem de Deus, porque Cristo, que é o esplendor da glória e a mesma imagem do ser real, é a verdade. Quem queira obter a verdade, obterá de Deus, e não do homem. Assim como Paulo recebera o Evangelho. Deus pode usar e usa seres humanos como instrumentos ou canais, mas só Ele é o doador. O homem não é o doador. Não é a Universidade de Andrews, não é qualquer faculdade de teologia que é o doador da verdade. O doador da verdade é Deus. Devemos ir diretamente a Deus. Todo ministro, todo pastor, ele deveria apontar o ser humano para Deus. Deveria direcionar o homem a Deus. Quando algum membro da igreja chegasse para ele fazendo uma pergunta, ele deveria chegar: meu filho, pega esse livro aqui, pega a Bíblia e vai a ler. Aqui você vai descobrir a verdade. Você vai descobrir a verdade. Quando algum membro chegasse para ele e perguntasse: pastor, é correto comer carne? O pastor deveria: meu filho, vem cá, sente aqui. Pegava o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, outros livros, falava: leia aqui, meu filho, leia aqui. Você chegou às suas conclusões? Entendeu? Sim, então pronto, está aqui. Quem vai te dar a resposta é a palavra. É a palavra que vivifica. Mas dia de sábado à tarde, se reúne, o pastor vai para frente e muitos membros vão fazer perguntas. E o membro pergunta: pastor, é pecado comer carne? O pastor: não, Jesus também comeu. Aí o membro pergunta: pastor, é pecado a mulher usar calça? O pastor diz: não, ela está mais vestida. O maldito não leva os membros à Bíblia e o Espírito de profecia. Porque se ele levasse os membros à Bíblia e o Espírito de profecia, com certeza Cristo já teria voltado. Continuemos a leitura da palavra. Nem o nome nem o número significam qualquer coisa para efeito de determinar o que é a verdade.
Não é mais poderosa, nem deveríamos aceitá-la melhor ao ser apresentada por 10.000 príncipes, que quando um simples e humilde operário a sustém. E não há a menor razão para supor que devam ser os 10.000 príncipes quem tenham de possuí-la, antes que o humilde obreiro. Todo homem nesta terra pode possuir tanto da verdade como esteja disposto a usar, e não mais. O que atua como um papa, acreditando possuir o monopólio da verdade, e compele aos demais que o ajude a encontrá-la, concede isto aqui e retém isto lá. Perde a totalidade da verdade, que uma vez poderia possuir, se é que em algum momento teve algo dela. A verdade e o espírito papal jamais pode coexistir. Nenhum papa, nenhum homem com disposição papal tem a verdade. Tão logo receba a verdade, deixa de ser um papa. Se o Papa de Roma se convertesse e se tornasse discípulo de Cristo, naquela mesma hora estaria desocupado o assento papal. Assim como não há homem que possua o monopólio da verdade, tampouco há lugares a que se deva ir, além da Bíblia, os que a procuram a fim de achá-la. Os irmãos de Antioquia não precisavam ir a Jerusalém para aprender a verdade, ou para descobrir se o que possuíam era o artigo genuíno. Pelo fato de que a verdade tenha sido primeiramente proclamada em um certo lugar, não implica que só ali seja possível encontrá-la. Muito interessante, irmão. De fato, os últimos lugares no mundo onde a pessoa pode esperar encontrar ou aprender a verdade são precisamente as cidades em que o evangelho foi proclamado primeiramente, nos primeiros séculos da era cristã: Jerusalém, Antioquia, Roma ou Alexandria. O papado surgiu em parte dessa maneira. Se assumiu que os lugares onde os apóstolos ou alguns deles tinham pregado deveriam possuir a verdade em sua pureza, e que todos os mortais teriam que obtê-la dela. Era igualmente o propósito determinado que os da cidade deveriam conhecer melhor que os do ambiente rural. Deste modo, dentre todos os bispos que tinham ocupado um lugar de igualdade no princípio, aconteceu logo que os bispos do campo se consideraram secundários em relação aos que oficiavam nas grandes cidades. Uma vez que este espírito tomou força, o passo seguinte foi necessariamente uma disputa entre os próprios bispos das cidades, para deixar claro quem seria o maior. Essa briga ímpia continuou até que Roma ganhou a preeminência desejada. Mas Jesus nasceu em Belém, pequena entre as milhares de Judá, e passou quase toda a sua vida em uma população pequena, cuja reputação era tal que alguém nascido nela ficava merecedor de comentários assim: de Nazaré pode sair algo bom? Jesus fez mais tarde sua habitação na próspera cidade de Cafarnaum, mas foi conhecido sempre como Jesus de Nazaré. O céu não está mais longe do povoado mais insignificante, ou até da choça mais solitária, que da maior cidade ou do palácio episcopal mais rico. Deus, o sublime e excelso, o que habita a eternidade, cujo nome é santo, habita com o pobre e humilde de espírito. Isaías 57, versos 15. As aparências enganam. Deus olha o que o homem é, não o que aparenta ser.
O que aparenta ser depende em grande medida dos olhos que o contemplam. O que realmente é demonstra a medida do poder e a sabedoria de Deus que há nele. Deus não se inclina ante a posição oficial. Não é a posição o que confere autoridade, e sim a autoridade que dá autoridade à posição. Não poucos homens humildes, sem posições nesta terra, carente de todo reconhecimento oficial, ocuparam posições realmente superior à de maior autoridade que a de todos os reis da terra. A autoridade advém da presença de Deus na alma, livre de restrições. A Boas Novas aos Gálatas, página 26. Então aqui está aonde consiste a autoridade. A verdadeira autoridade consiste em um homem estar ligado a Deus, ele andar de acordo com a palavra de Deus. A autoridade provém da Bíblia, do espírito de profecia. A autoridade de Deus não é derivada de uma instituição de ensino, de uma escola de ensino. Se isso fosse verdade, todos os discípulos Jesus Cristo teria chamado e enviado para uma escola de teologia e depois dizia, segue-me. Mas isso não aconteceu. A gente olha como o nosso povo está embriagado com vinho de Roma, embriagado por um sistema corrupto chamado apostasia ômega. Certo? O mesmo que aconteceu nos dias de Cristo. As profecias do ano 31, a partir do ano 31 até o ano 70, ela tem um cumprimento hoje em nossos dias. O mesmo que aconteceu naqueles dias está acontecendo e irá acontecer. Como nós olhamos, né? É o decreto dominical como a Roma em Jerusalém. Então hoje nós estamos vendo um cumprimento perfeito. Leiamos Desejado de Todas as Nações. Iremos ver como a história dos judeus, como a história dos líderes de Israel tem se repetido na liderança adventista do sétimo dia de nossos dias. A Igreja de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Dominando sobre todas as criaturas, não devia estender esse domínio sobre seus semelhantes. Olha que Deus disse a Adão, domínio sobre os peixes, domínio sobre as aves, domínio sobre os répteis. Mas Deus não disse, domínio sobre o teu semelhante. Deus, entregando-lhe o domínio de tudo, reservava para si o domínio daqueles que havia feito a sua imagem e semelhança. O homem devia, pois, reconhecer sobre si a legítima soberania daquele que o fizera livre para servir a Deus inteligentemente, conforme os ditames de sua consciência, de modo a não exceder às suas legítimas atribuições, exaltando-se a si próprio e sujeitando os seus semelhantes, que é a egolatria e a equiparação de si próprio com Deus, que foi justamente a origem do pecado. Está escrito no livro página 161. Então, nós olhamos aqui mais uma vez, Deus nos mostrando que nós devemos ser submisso a Deus, à palavra, enquanto uma liderança, um líder
ele estiver vivendo a palavra, pregando a palavra, enquanto sua vida e ensinamento derivar da palavra, Bíblia, Espírito e profecia, a sua autoridade não deve ser questionada. Mas a partir do instante em que a sua vida e ensino não deriva da palavra, a sua autoridade deve ser questionada, não deve ser obedecida, porque ele não está falando assim, diz o Senhor. Que Deus nos conceda graça dos céus, que Deus nos conceda iluminação, e que nós, como povo de Deus, adventista do sétimo dia, a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus. Não há questionamento. Nós estamos dentro da profecia. Lembremos bem, o ano 31 foi um ano polêmico, em que nós olhamos ali a morte do próprio Jesus Cristo, a perseguição dos discípulos, mas até ali a igreja judaica, ela era a igreja de Deus. E foi a igreja de Deus ali, os líderes que se dizia povo de Deus, que perseguiu os discípulos. Então, que ninguém venha abrir a boca e dizer que a igreja adventista do sétimo dia deixou de ser a igreja de Deus, porque é falta de conhecimento da profecia. E que nós venhamos obedecer a Bíblia, obedecer o que está escrito na Bíblia e no Espírito de profecia. Que nós não devemos seguir homem de forma cega, seguir uma liderança apostatada, seguir uma liderança que está pisando a Bíblia com o Espírito de profecia. Devemos obedecer o homem enquanto o homem está com Deus. Devemos obedecer a pregação de um homem enquanto ela deriva da Bíblia. Mas a partir do momento em que a igreja ou uma liderança, ela não deriva-se mais da Bíblia, ela deve ser questionada. Que não venhamos agir de forma cega. Nós fomos homens comprados pelo precioso sangue de Jesus. Somos seres racionais, seres pensantes. Nós temos o livre-arbítrio, o poder da vontade, o poder da escolha, da decisão, de decidir o que é certo e o que é errado por meio do Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor, convido a todos que acessem o meu canal, que se inscrevam, para que possam partilhar de diversas mensagens que Deus tem nos provido, mensagens a respeito do sábado, mensagens a respeito de conduta, da mensagem da justificação pela fé, em sim, muitas mensagens maravilhosas. Que Deus assim nos abençoe em Cristo. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso Salvador, em nome de Jesus, Senhor, nos ajoelhamos para agradecer por toda a bondade para conosco. Conceda-nos o teu perdão, Senhor, tua misericórdia. Abençoe-nos, ó Deus. Salva os nossos pecados, abençoe teu povo. Desperta-nos, ó Deus, a vencer como tu venceste, a sermos libertos do jugo de todo tipo de escravidão. Em nome de Jesus, Senhor, te rogamos e te agradecemos. Amém.